Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina. E hoje para falar do jogo entre Confiança e River do Piauí, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Jogo esse que acontece no próximo dia 15 de fevereiro de 2020, aqui no Batistão. E para falar desse jogo, estamos aqui com Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que tá a sua semana? Como é que você tá, meu camarada? Fala, Mike. Fala, Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aí no Bancada. Sempre bom estar com vocês. A semana, primeiro matando a saudade, que eu deixei de participar de alguns programas do Bancada, e de expectativas. A semana de líder é sempre uma semana de expectativa, os outros correm atrás. Muito bem, meu camarada. Fernando Santana, completando nossa bancada hoje, uma bancada reduzida. E aí, Fernando, como é que tá a semana? Como é que você tá, meu velho? Fala, minha galera, tudo bom? Mike, e aí, Jones, tudo bom, minha bancada, todo mundo que tá nos escutando. Então, a semana tá bem puxada esse início de ano, assim. Pessoalmente aqui eu tô fazendo uma fase de mudança, que eu tô trabalhando por 6 pessoas agora. E aí, com a cabeça no Confiança direto, mas essa campanha que a gente inicia dá muito ânimo pra gente continuar acompanhando, né? Então, só tendo notícia boa, a gente vai até trazer mais informações no nosso programa mais pra frente, domingo, mas com a nossa academia inaugurada, hoje o Confiança anunciado oficialmente no PES, então só notícia boa vindo pro lado do Dragão. Agora é acreditar que vamos confirmar a liderança mais uma vez no sábado contra o River. Muito bem, meu amigo. O homem é mais polivalente que Vertinho. Joga em todas as posições. Podcast Bancada Azulina. Podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, também no seu agregador de podcasts preferido e nos principais aplicativos como Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. Caso tenha alguma dúvida de como acessar e de como ouvir de uma forma mais confortável, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, ok? Então, vamos lá, começando aqui com o Jones. Jones, o River do Piauí faz uma campanha muito boa na Copa do Nordeste, por outro lado ele está indo mal no estadual. Então nesses 8 jogos, juntando as duas competições, ele fez 13 gols, 6 na Copa do Nordeste, 7 no Piauiense. Já o Confiança tomou apenas 4 gols no ano. O que fazer para que a nossa defesa continue levando sempre a melhor em relação aos ataques, considerando que o River vem de um jogo onde ele marcou 5 gols lá pelo Piauiense? Não dá espaço. O River tem bons jogadores abertos pelo lado. No jogo contra o Bahia, o Lucas Brasil fez uma partida muito boa, foi um destaque muito importante. Ele joga de perna invertida, ele é destro, joga pelo lado esquerdo e parte muito para cima, né? E pelo outro lado tem o Érico Júnior, um jogador também muito arisco, também destro, joga pelo lado direito. O Érico que fez uma grande partida contra o América de Natal, fez inclusive um dos gols, o primeiro gol foi um gol de pênalti e foi o destaque nesse time. O outro ponto que a gente tem que tomar cuidado para que a nossa defesa prevaleça é não deixar que Jean Natal pegue na bola livre, jogador canhoto, meia clássico. Ele não é muito rápido, mas é muito bom articulador. Jean Natal que nós conhecemos. Ele jogou o ano passado, disputou a Série C pelo Globo do Rio Grande do Norte, que acabou rebaixado. Mas apesar disso, ele fez um bom campeonato brasileiro e agora está lá no time piauiense. Nós temos que tomar cuidado. É um time que ele é rápido, consegue fazer boas infiltrações e a nossa defesa ela precisa tentar antecipar e não pode deixar os jogadores deles virarem com facilidade, porque se eles virarem com facilidade, conseguirem primeira velocidade, virarem com facilidade e eles conseguirem aplicar velocidade no jogo, nós vamos ter bastante dificuldade aqui no Batistão. Fernando, o River tomou gol em todos os jogos,
por incrível que pareça, não tomou gol no jogo mais difícil, que foi contra o Bahia, mas juntando todos os jogos do Piauiense da Copa do Nordeste, mesmo nos jogos que ele ganhou, ele tomou os gols. Então já são 10 gols nesse ano que a defesa foi vazada. Então, como a gente explora essa fragilidade ofensiva do time piauiense, levando em conta o nosso bom momento de ataque? Explorar a fragilidade defensiva do River, assim, eu vejo como você citou mesmo, é o bom momento do nosso ataque, né? Nos 2 últimos jogos, nós tivemos enfrentando primeiro o América de Pedrinhas, que é um adversário talvez o mais frágil do campeonato sergipano. Na sequência, pela Copa do Nordeste também enfrentamos o Frei Paulistano, que é um time que se preparou para fazer principalmente esse primeiro semestre com uma estrutura interessante. E a gente viu Confiança desencantar, né? Começar a sobrar, fazer gol e até criar muita chance. Por exemplo, o jogo do Frei Paulistano poderia ter sido um 7-1 tranquilamente, né? Que pela quantidade de chances criadas e perdidas, a gente pode pensar numa Confiança que varia muito a sua forma de ataque, né? À toa que até Gorni ainda, eu não tenho essa informação, se vocês puderem me ajudar com isso, ele ainda é o artilheiro do nosso time, mas com gols de pênalti, né? Hoje a gente tem um time bem diverso, tem aí Ítalo fazendo gol, tem chegando Reis com artilharia, tem Mikael chegando também. Então eu vejo no Confiança a forma que a gente tem jogado como alguém que propõe o jogo, né? Se a gente continuar jogando dessa maneira, um time organizado como somos, eu acredito que o River não será páreo para nós no Batistão. Agora, vale lembrar que Confiança já enfrentou o Boca no campo do River pelo estadual, agora vai enfrentar o River pela Copa do Nordeste e abre uma aspas aí que tem que investigar esse campeonato, porque Iago França e Hernando eram envolvidos com o River antes. Agora, se tiver pênalti, você já vai ver que vão protocolar ações contra o River. Mas, tirando a brincadeira à parte, eu acredito que o Confiança deve jogar como jogamos. E a organização do nosso time está se mostrando cada vez mais com outras alternativas, né? Outros jogadores entrando e sendo decisivos. Isso certamente irá reverter em gols ao nosso favor. Continuando no tema aí de suplantar a defesa riverina, Jones, os zagueiros do River são altos, né? O que era um problema para a gente no passado, naquela época, quando a nossa única jogada de ataque era cruzar-bola. Hoje, por termos mais repertório, isso muda um pouco. Mas o fato de serem zagueiros altos, o caminho vai ser mesmo pela velocidade e talvez aquela formação sem usando Reis de falso 9 pode ser um caminho? Creio que sim, Mike. O nosso time, de fato, ele começa muito tímido nas jogadas ofensivas, no momento de agredir o adversário. E Daniel Paulista trabalhou muito algo no futebol que eu particularmente já defendi e continuo defendendo muito aqui no Bancada, que é arrumar o time de trás para frente. Ele primeiro construiu até aqui uma defesa sólida e depois foi colocando complementos, digamos, nesse prato principal do Confiança. Então, a gente tem tido muitas jogadas de articulação, jogadas de infiltração, jogadas de ultrapassagem pelos laterais. O Silva jogou, na minha opinião, muito bem, principalmente no primeiro tempo, quando foi paulistano. Já começa a ser como diziam os antigos, desarnar no futebol e ser uma peça importante também no ataque de Confiança. Então precisamos abusar de todas essas ferramentas. Não vai ser um jogo fácil, não acredito que vai ser um jogo fácil, até pelo retrospecto recente do time piauiense. Mas o caminho é esse, é articular jogadas com bastante velocidade. Nós não podemos ficar com morosidade nesse jogo, não podemos ficar aguardando muito. É claro que temos que ter cuidados defensivos e não se jogar demais à frente, deixando a nossa zaga desguarnecida. Mas é preciso agredir. Acredito, inclusive, que nós encontramos o caminho no último jogo, que foi o caminho de atacar mais, ofender mais
o adversário, mesmo que tenha deixado um pouco a zaga mais desprotegida, mais vulnerável diante do Frei Paulistano. Mas para esse jogo, um jogo de mando de campo, tendo em vista a tabela que o Confiança tem depois, no final da primeira fase da Copa do Nordeste, esse é um jogo que nós precisamos vencer. E para vencer, precisamos apostar na velocidade de Marcelinho, que eu acredito que tem que jogar como titular, de Ítalo, que eu acredito que tem que continuar na posição dele de ponta esquerda, e o Reis, ali fazendo uma trinca de meias. Tem que jogar com o centroavante, o Mikael, para poder segurar a defesa dele lá atrás. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente para começar bem o jogo, conseguir fazer um gol ainda nos 15 primeiros minutos. Então, só para complementar seu comentário, você defende que aquela formação que entrou contra o Frei Paulistano seja mudada e saia ali Danilo Pires, que entrou de primeira, e entre já com Marcelinho. Sim, defendo isso. O Danilo Pires definitivamente não disse a que veio ainda para o Confiança. Para mim é um jogador que tem sido abaixo da média, tanto técnica quanto fisicamente. O Alisson também não está bem tecnicamente, mas você percebe que fisicamente ele está bem, ele corre, ele disputa, ele joga. O Danilo Pires nem isso ele está conseguindo. Então eu não vejo razão para continuar com ele. Eu prefiro jogar nesse jogo com essa trinca de meias, Marcelinho, Reis e Ítalo. E Reis se aproximando bastante de Ítalo. Eu gostei no jogo contra o América de Pedrinhas aqui, que eles fizeram várias vezes uma dupla ali do lado esquerdo de campo, por onde eles se sentem mais confortáveis de jogar, e na minha opinião, se sentiram muito bem. Lógico que os dois têm liberdade para flutuar do meio para a ponta esquerda, já que Marcelinho tem uma característica muito clara de jogar aberto pelo seu lado, inclusive por sua origem no futebol, por ser um lateral direito. Agora, se Daniel optar por manter o esquema, aí eu acho que ele precisa tirar o Danilo Pires e entrar com o Rafael Villa. Caso ele não queira usar Marcelinho de primeiro, usá-lo como um trunfo para o segundo tempo, aí o ideal seria Rafael Villa já entrar de primeiro. Sim, na minha opinião, sim. Beleza, meu amigo. Fernando, o River começou mal o Campeonato Piauiense. A primeira vitória que eles tiveram foi essa semana. Isso provavelmente se deve à mudança de treinador, né? Eles começam com o Márcio Goiano, que o ano passado treinou o Náutico e estava lá. E entra agora Marcelo Vilar, o homem que fez aquele Ferroviário surpreender todo mundo no ano passado, na primeira fase, primeiro turno da Série C, e que assim que ele saiu também o Ferrão desandou e acabou nem se classificando para o mata-mata. Essa melhora do River, esses resultados importantes, vitória contra o CSA, vitória contra o Bahia na Copa do Nordeste, goleada contra o Timon, já é o dedo de Marcelo Vilar, e aí como a gente encara animado, ainda que tenha perdido também para o bom e velho Bob Gel, Roberto Fernandes, que volta lá para o América para tentar dar um jeito naquele time. Então, eu estava até acompanhando essa semana aquele podcast do Globoesporte.com, o Embolada, né, que é um podcast lá feito pelo pessoal de Pernambuco, e eu estava ouvindo alguns programas anteriores, né? Teve um programa que eles fizeram no final de janeiro que falava exatamente de análise precipitada e precoce, se isso ainda tinha espaço no futebol. Eles citavam principalmente o caso de Thiago Orobó, que chegou lá, e também de Salatiel no Náutico, né? Que também chegou recente, e cada um tá tendo um tipo de análise diferente. E aí, como vi lá ele chegar, naturalmente tem aquela questão do jogador se motivar para querer ganhar espaço, mas é início de temporada, né? A gente vê acontecendo no nosso rival também uma melhora com troca de treinador, também teve troca de jogadores, né? E no River não é diferente. Eu acredito que a troca de treinador tem essa capacidade de fazer. Agora, dizer que é dele de treinador realmente é muito difícil, porque ele não teve semana para trabalhar, né? Foi Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual. E isso aí você não consegue implementar as suas ideias e conceitos de jogo.
Em contrapartida foi o que Daniel teve, né? Ele recentemente, agora nessa semana, foi a semana mais vantajosa de todas, né? Nesse começo de ano para o Confiança. A gente vem de um jogo em casa, né? Que foi um mando de campo fora contra o Frei. E aí a gente tem uma semana cheia para trabalhar e enfrentar em casa novamente um adversário pela Copa do Nordeste. Eu acredito que Marcelo Vilar, que até treinou o nosso rival em 2017, ele tem capacidade de montar bons times, mas é um curtíssimo espaço para dizer assim que é por conta de ideia de jogo. Eu vejo mais uma questão de motivação dos jogadores, de mostrar nova qualidade para poder se destacar e ser titular. E até agora, com essa vitória em cima do Bahia com gol perto dos acréscimos, né, faz com que os jogadores se motivem, consigam ter mais confiança mesmo de jogar. O cara se sente melhor, né, sabendo que eliminou o Bahia pela Copa do Brasil, além do bicho, que com certeza faz a TED, né, os caras até tiraram onda lá. E aí acaba que o jogador ele vem motivado, mas é um time que ele não tem uma estrutura como o próprio professor Daniel ele fala nos pré-jogos, no pré-jogo que a gente vê o pré e o pós, né, naquelas pré-eleções lá da TV Dragão, que eles assim, a gente tem que se acostumar a vencer, e o Confiança está acostumado a vencer pelo início de temporada. O River se acostumou com essa questão do Bahia, mas não é um time que ainda, pelo treinador, a gente vê esse dedo fazendo diferença. Entendi. O Jones, o que acontece com o River pode ser um pouco parecido com o que aconteceu com a gente o ano passado na Série C. Será que o River, por ser um time desconhecido, venha mal no Campeonato Piauiense, não teve tantos jogos que deu para acompanhar, não estava sendo mapeado, por isso surpreendeu? E essa vitória, por exemplo, do América lá no Piauí, lá no Albertão, já é fruto de um time que surpreende no seu início de Copa do Nordeste, elimina o Bahia na Copa do Brasil, e aí isso já começa a se ter material para fazer esse mapeamento que foi a sua fala inicial. Isso, há sempre um componente de soberba quando um grande joga contra um pequeno, e o Bahia é um gigante no Brasil. Para mim, o Bahia é maior do que clubes como alguns clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, perdão. Eu considero o Bahia, por exemplo, maior que o Fluminense. Fluminense e Botafogo. A diferença é que o Botafogo pesa muito a história de Garrincha no futebol, com a estrela solitária. Mas eu, particularmente, eu acho que o Bahia é maior do que esses clubes, é um gigante. Tem muita torcida, tem muito potencial, está se organizando demais. É um time que não tem a dívida que o Botafogo nesse tem, por exemplo, então tem um futuro muito mais promissor. Então, como todo grande que joga como pequeno, infelizmente, do Brasil, tem sim esse componente de soberba, ainda que com um irmão nordestino, digamos assim. Então, eu acho que isso influenciou também no jogo pela Copa do Brasil. Porém, isso é verdade. O fato de o time não estar bem gera uma expectativa, nos adversários, né, de que ele vai jogar de uma determinada forma, e não aconteceu. E não acontece justamente no momento em que chega, e aliás, acontece a mudança justamente no momento em que chega Marcelo Vilar. E aí eu concordo plenamente com o Fernando. Não dá pra gente, nós não temos parâmetro ainda para dizer se esse é o tradicional sprint inicial que a mudança de treinador gera no futebol, vide o caso do América com Roberto Fernandes, apesar de que a situação do América de Natal é diferente da do River, porque o América vinha bem no ano, e aí perde 2 jogos para o ABC, que é o maior rival, e aí o clima se tornou insustentável, diferentemente do River, que já começa mal, sem vencer, e após 3 jogos sem vencer, o Márcio Goiano já caiu. Então eu acho que agora os olhos sim vão estar mais voltados para o River, inclusive os olhos azulinos, como nós mesmo aqui estamos falando do time piauiense.
o que denota que ele tem o seu valor. E tem jogadores até que estão chegando, entrando no time. O Romário tem 3 gols em 2 partidas. É um jogador que claramente está acima do peso. Isso é verdade, ele está gordinho, mas é matador. Mostrou que sabe colocar a bola para dentro da rede. Então, mudança, o pneu está sendo trocado com o carro andando. Como é comum no futebol desorganizado, como é o futebol em terras brasileiras. Então, é isso. Acho que há um componente, no caso do Bahia, do jogo Bahia, de soberba, há um componente de ser desconhecido, e o futebol piauiense, mais do que o sergipano, nessa gradação do futebol, acho que sofre disso, desse desconhecimento, e há também um componente que é a mudança do treinador que gerou esse efeito positivo nesse momento. Ô Jones, você como um cara de la cancha, eu queria saber exatamente como é essa sensação de você ver o treinador sendo trocado e o jogador ter essa ideia de querer ser melhor para conseguir uma vaga. E eu mesmo nunca joguei futebol profissional, né? Mas sempre tem essa conversa de que realmente quando o treinador chega, o jogador quer. Como é isso na prática mesmo? Já aconteceu alguma situação com você de você chegar e ganhar a titularidade ou ir pro banco por causa de treinador, não? Já aconteceu as duas coisas. Já aconteceu eu não estar jogando, estar no banco, o treinador chegar, eu ter oportunidade, e já aconteceu de eu estar jogando e quando o treinador chegar, eu ter sido sacado. Realmente faz sentido. Isso acontece, porque é natural. Quando uma pessoa, e geralmente nós somos assim, infelizmente, quando uma pessoa forma uma convicção a respeito de um tema qualquer, ela demora a ser dissuadida dessa opinião. Então a pessoa tenta persistir, porque no fundo, ninguém quer estar errado. E tentativa e erro é um método que não demonstra muita capacidade. Então o treinador ele se apega muito ao grupo, à questão das escolhas que ele fez. E quem está de fora, quem não está jogando, percebe isso e acontece desmotiva. Pô, não adianta. Eu vou aqui fazer, não vou entrar. Quando chega um treinador, ânimo novo. Então agora é minha chance. Agora é a chance de mostrar que eu tenho condição de ser titular nesse time. Então, isso funciona. Da perspectiva de quem está jogando, eu acho que a ótica tem que ser mais focada não no jogador, e sim no treinador. Quando o treinador chega, que o time não está dando certo, ele pensa, olha, algo está errado na montagem desse time. Algo está errado na tática. Então, ou eu vou mudar os jogadores, ou eu vou mudar a tática. E às vezes eu mudo a tática, eu preciso mudar o jogador, porque ele também não se enquadra naquilo que o treinador pensa. Porque também os treinadores brasileiros, e no mundo inteiro, na verdade é isso, não é só o brasileiro. São poucos exemplos no mundo que fazem diferente. Os treinadores eles já chegam com as ideias pré-concebidas. Cada treinador tem uma forma de jogar. Marcelo Vilar, por exemplo, tem uma forma específica de jogar, que é uma forma que exige muito condicionamento físico, um jogo muito intenso, eu acho que os times dele prezam razoavelmente o ataque, né? Eu acho que esse monte de gol é um ponto fora da curva, porque teve 5-1 contra o Timon. Mas os times dele prezam razoavelmente pelo ataque, vide o trabalho que ele fez o ano passado pelo Ferroviário. Então é isso. Pela perspectiva do jogador que não está jogando, quando chega um treinador novo, ele quer mostrar trabalho, realmente, porque ele vê a esperança de galgar outros espaços. E quando o jogador cai com a chegada do treinador, é porque o treinador entende que ele precisa fazer algumas mudanças. Senão, ele sequer justifica o fato de ele ter sido contratado. Porque para ser contratado e fazer as mesmas coisas que o anterior estava fazendo, a probabilidade de dar errado é muito maior. E Mike, eu queria também fazer uma pergunta para você. Em relação à organização do River hoje, classificação, né? Nos 3 campeonatos que ele disputa. Eu não sei realmente como é a questão de classificação no campeonato piauiense. Mas você imagina que com essa classificação na Copa do Brasil, diminuiu a importância do campeonato piauiense, porque ele consegue fazer, por exemplo, um caixa para o ano que vem com a Copa do Brasil, e aí na Copa do Nordeste ele pode focar, ou você acha que ele vai continuar
dando prioridade ao campeonato piauiense? Então, Fernando, o piauiense em relação ao River é muito parecido com o sergipano pra gente aqui. O título não vale grande coisa, não deve ter uma premiação muito relevante, mas vale vaga na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil tem que ser garantida via estadual. Então eu creio que o River vai sim focar. Hoje ele é o 5º colocado no campeonato estadual. Ele precisa ficar ali entre os 4, salvo engano. Eu não estou tentando aqui descobrir como é o regulamento, mas parece que tem uma primeira fase onde os 4 já vão para a semifinal, final e campeão. Então ele tem essa relação. Vale para eles classificação na Copa do Nordeste, vale classificação para a Copa do Brasil e vale também, algo que já não vale mais para a gente há muito tempo, classificação para a Série D do ano que vem, já que ela não está garantida e nada garante também que o River vai subir de divisão. O River que subiu para a Série D, da Série D para a Série C recentemente, salvo engano, em 2016 ou 2017, me falha a memória agora. 16. Então, 16, né? Então não creio que o River vá abandonar o campeonato piauiense para focar nessa Copa do Nordeste. O que eles podem focar, e aí dependendo do cruzamento, é na Copa do Brasil, porque aí a Copa do Brasil já começa a valer um dinheiro que o River não tem acesso tão fácil. Então eu creio que classificação para a terceira fase deve estar valendo aí para o River algo em torno de R$1,5 milhão de reais. Então é muita grana. E na Copa do Brasil eles vão enfrentar o América, né? O América de Natal, um adversário acessível também. Exatamente. Então eu creio que o River, até por estar no grupo A, que é o grupo mais forte, a possibilidade do River se classificar ela é muito remota. Então o River está usando mesmo a Copa do Nordeste para treinar, para enfrentar desafios maiores, para tanto sobrar no estadual, que é o objetivo deles, retomar a hegemonia que tem sido do Altos nos últimos anos e principalmente conseguir as vagas nas competições fora do estado, que é onde ele consegue se projetar e conseguir alguma grana. Aí é uma relação bem parecida com a nossa Confiança aqui no estadual, já que, por exemplo, a gente quer muito terminar essa primeira fase em primeiro para voltar à Copa do Brasil, já que é algo que faz muita falta em termos financeiros e também competitivos, né? A gente vê os cruzamentos que têm acontecido e a gente vê que o Confiança hoje teria time para passar para uma segunda fase, até mesmo para uma terceira, caso a gente estivesse na Copa do Brasil, e o quanto foi dolorido em todos os aspectos aquela goleada o ano passado para o Lagarto, aquele vacilo que nos tirou aí uma renda considerável. Por que eu falo em relação a isso? O Bahia, por exemplo, né, jogou lá na casa do River, né? Jogou fora de casa e o River estava com o apoio da sua torcida. Foi um jogo em que o Bahia não foi capaz de fazer um gol, né? Porque já tomou aquele que foi um frango, mas não foi capaz de fazer um gol no River lá. Bahia, coloque-se a gigantesca diferença entre o Bahia tá na Série A, né? E o River tá lá, tá bem abaixo, sim, em termos todos, né? Financeiro, qualidade técnica. E aí dentro de casa foi mais ou menos Confiança e Flamengo, né? Todo mundo com sangue no olho para poder fazer valer. Nessa situação do Confiança, já vejo o River com outro pensamento. Eu já vi, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, não sei se vocês concordam comigo, o Botafogo da Paraíba, apesar de apresentar Léo Moura, ele com extremo respeito pelo Confiança por conta do acesso. E eu tô imaginando também que o River vai vir da mesma forma, assim, não que ele vai deixar de atacar, mas com respeito pela característica do time, pelo resultado que a gente conseguiu no ano passado, pelos resultados que conseguimos esse ano. Então eu imagino mais ou menos nessa relação aí, que o River não vai focar nessa Copa do Nordeste e o Confiança vai continuar sendo um time que faz a parte dele, né? Vitória em casa. Exato, Fernando. Inclusive essa será mais ou menos a pergunta que eu estava engatilhado aqui para você, já que o
O River só tem uma vitória fora de casa contra o lanterna do Piauiense, que é o Timon, que foi agora dia 12, ontem, para ser mais exato. Então, fora de casa, ele perde para o Picos na estreia do Piauiense, empata com o Náutico nos aflitos, que é com o Náutico perdendo o pênalti ali no finalzinho do jogo. Depois ele perde para o Parnaíba pelo Piauiense, e os jogos que ele fez na Copa do Nordeste com vitória, e aí ele vence o CSA em casa, vence o Bahia em casa e faz aquele jogo de 5 gols, né, 3-2 para o América, também em casa. Então o River claramente tem alguma dificuldade para jogar fora de casa, e eu creio que esse respeito faz sentido. Acho que os times eles já olham Confiança com outro olhar, seja pelo fato de automaticamente ver um time de Série B, seja pelo bom trabalho que Daniel faz desde o ano passado. Enfim, nas últimas dois jogos entre Confiança e River, nós os vencemos, né? Lá no Piauí e aqui no Batistão. Então eu creio que essa métrica aí do jogo fora de casa, e aí a minha pergunta para você, e eu estendo para Jones, será que com essa métrica aí do River não ir bem fora de casa, ele vai bem fechado e tentar o contra-ataque, e o Confiança vai ter que martelar mais? Eu acredito que o Confiança tem encarado adversários dessa forma durante os últimos jogos, né? Exceto o Botafogo lá na Paraíba, que estava mandando, é um time que até tem uma tradição no Nordeste, um grande da sua cidade. Mas eu acredito nisso mesmo, dessa forma que o River deve vir, com bastante respeito por Confiança. E o Confiança fez uma evolução, né? A gente começou o campeonato, a temporada, né, enfrentando adversários gradativamente. E isso tem sido muito benéfico até para a evolução do time, né? Começamos com a base, depois foram entrando outros jogadores. E a gente viu nos 2 últimos jogos o Confiança enfrentar adversários mais fracos e criar muitas chances. E isso é o que a gente espera do Confiança, que ele crie muitas chances. Que aí o gol vai ser uma fase do atacante ali, uma questão de posicionamento, de pegar bem na bola ou até de pegar mal e a bola entrar. Mas eu espero que o Confiança continue dessa forma, evoluindo, criando mais chances, né? É uma cobrança que toda vez o radialista diz: Daniel Paulista entrou no vestiário e deu uma bronca lá. Toda vez eu queria ouvir muito essa bronca para saber que peste que ele está dizendo. Mas eu acredito sim que o Confiança está em evolução e vai ter que amassar para conseguir fazer um resultado. E principalmente se for um bom resultado vai ser melhor ainda, porque a gente precisa de saldo, né? Eu concordo com o Fernando e vou colocar 2 pimentas nesse nosso papo. Primeiro, é que tem um componente que o River jogou ontem e vai jogar depois da manhã, já com Confiança aqui. Não é uma viagem pequena de Teresina para cá, então esse desgaste, porque eu acho que eles não poupam tantos jogadores, né? Até o jogador que fez o gol, o Romário, ele jogou contra o América Natal, ele estava voltando de recondicionamento físico e tudo mais. Agora eu acho que o River pode tentar dar uma priorizada um pouco na Copa do Nordeste também. Por quê? Porque eles estão bem classificados, ainda mesmo com a derrota. A Copa do Nordeste também propicia dinheiro. E tem mais, o Campeonato Piauiense, diferentemente do Sergipano, e essa é a segunda pimenta, ele tem 14 rodadas, são 8 times, mas são jogos de ida e volta, ou seja, ainda há tempo para recuperação. A diferença do River, que hoje tem 4 pontos, de 7 para o líder, é o Altos, que tem 11, então não é faltando ainda 10 jogos, não é 30 em disputa, não é uma distância tão grande assim, dá para acontecer. Então acho que talvez ele ainda vá para esse jogo de Confiança com uma última cartada, no sentido de que, olha, se eu vencer o Confiança, a gente ainda faz alguma coisa na Copa Nordeste. Se a gente perder, agora é focar no Campeonato Piauiense. Beleza, Jones. E já para a gente ir encerrando o podcast hoje, em que pese não ser a camisa mais pesada que enfrentaremos nesse início de temporada,
esse é o jogo tecnicamente mais difícil que a gente vai encarar? Acho que não. Do meu ponto de vista, não. O jogo tecnicamente mais difícil que nós encaramos foi o do Botafogo. O Botafogo, sim, é o time que, apesar de ser um time que está na Série C e nós na Série B, eles têm duas coisas que desequilibram a balança. O Botafogo é um time grande de uma capital do Nordeste e o Botafogo também tem um apoio massivo do governo do estado da Paraíba. Todo mundo sabe disso. Então a balança fica desequilibrada nessa parte do ano, principalmente em campeonato estadual e em Copa do Nordeste. Não à toa eles chegaram à decisão da Copa do Nordeste no ano passado. Então acho que tecnicamente o jogo mais difícil que nós tivemos, a parada mais dura, foi contra o Botafogo da Paraíba. E indo por esse caminho, Fernando, jogar igual nós jogamos lá em João Pessoa seria o suficiente para a gente ir bem e suplantar o River e conseguir nosso objetivo? Então, em João Pessoa, nós jogamos sob a ação de uma penalização judicial que fez com que o time tivesse que se remodelar, né? Daniel preparou o time para jogar com um atacante lá na frente, com o Mikael, e aí a gente teve que improvisar Reis, que até foi bem, assim, conseguiu fazer essa função melhor do que Renan Gorne de falso 9, né? Esse espaço para corneta aí do Renan Gorne como falso 9. Mas a atitude do time lá só deixou a desejar aquele momento do pós o gol, né? Parece que o time relaxou ali, mas em relação à vontade e colocar a bola no chão, proposição de jogo, Confiança foi bem naquele jogo. E dentro de casa, o Confiança tem feito isso melhor, né? Por conhecer ali o gramado do Batistão, tá com o apoio da torcida. Eu acredito num Confiança com o mesmo padrão de jogo, né? O Daniel Paulista tem feito um bom trabalho no nosso time, mantendo um padrão de jogo, um nível de atuação que está em evolução e ainda com muito espaço para evoluir. A gente vê um time com muito espaço para evoluir, mas que tem evoluído bastante. Que assim seja para o resto do campeonato. Muito bem, vamos à reta final aqui do nosso podcast. Jones, suas despedidas, fale aí, convoque a torcida para o Batistão no próximo sábado. Galera, o carnaval chegando, mas a festa começa no Batistão. Vamos lá ser felizes. Fernando Santana, você que está em terras goianas, vai assistir pela Live FC, suas despedidas e convoque a galera que não pode fazer, que pode fazer o que você está impedido de acompanhar presencialmente. Maltrata, Mike, maltrata. Assim você me machuca. Tô quase aqui falecendo na minha cadeira. Mas atenção, Massa Azulina, estão todos convocados desde já. É um jogo bom também pra gente levar a família, levar mais um amigo. Um jogo dia de sábado, não tem sol. Então, tá todo mundo mais do que convocado, né? É um jogo bom pro sócio também, né? Aproveitar essa oportunidade do sócio torcedor, poder fazer valer esse direito do sócio. Foi muita gente que aderiu à campanha. E ao mesmo tempo também um jogo bom para a gente poder ver o Confiança com aquele melhor que nós temos, né? Tá faltando um tantinho só, Moraes entrar em condições de jogo para a gente saber se ele vai ter condição de jogar. Mas é isso. Eu queria, Mike, a gente, se puder, peça esse espaço, a gente instituir aqui uma dica cultural. E lembrando de nosso companheiro de bancada Rock, né? A campanha lá do Arnesto tá encerrando agora, encerra agora no dia 16 e tá com 93% nesse momento aqui que eu tô falando com vocês, faltando bem pouquinho para chegar na meta lá. E como disse Lucas, né, no nosso Crowd Foundation, né, o crowdfunding, quem puder ajudar, colaborar lá para fazer um carnaval que tem toda a iniciativa de fazer um carnaval de rua, que seja também um carnaval azulino, né? Espero que tá cobrado aqui ao vivaço para Rock cantar lá o hino do Confiança também, a música que ele compôs para nós. Beleza, ouviu, Rock? Então, da minha parte é isso, convocar todos os azulinos e azulinas para esse jogo, deixa
Para os mais carnavalescos, descansem dos bloquinhos na arquibancada do Batistão. Para os menos, guardem sua energia para o Vem em mim, Ernesto. E sábado, todos os caminhos levam ao Batistão. Vai ser um grande jogo. Confiança aí numa semana incrível, onde a gente inaugura a primeira parte da reforma do Sabino. Tem uma semana inteira para Daniel trabalhar esse time, chegada do time no PES, né, lá no videogame. Enfim, vamos coroar essa semana com mais uma vitória, seguindo a liderança da Copa do Nordeste, praticamente garantindo essa classificação à segunda fase. Contamos com todos na arquibancada, saudações proletárias e fui! Pra cima e vamos subir, dragão. Pra cima e vamos subir, dragão.